paz do Senhor, estamos em mais um Momento Missionário, neste mês abordando missões entre portadores de transtornos mentais. Será que o Evangelho de Cristo oferece salvação e alguma forma de alívio a pessoas que têm um jeito diferente de ser e de viver? No Evangelho de Marcos, no capítulo 5, lemos sobre um homem com um comportamento estranho. Era tão estranho que ele foi colocado para fora da cidade de Gadara e passou a viver no cemitério. Tinha partes das suas roupas rasgadas, vivia gritando e tinha uma força capaz de arrebentar correntes de ferro. A convivência das pessoas com ele se tornara praticamente impossível e talvez, se nos dias de hoje fosse assim, seria considerado um doido varrido. Acontece que aquele homem assim vivia porque ele estava sob o efeito de demônios. Ninguém queria saber dele. No entanto, o Evangelho de Marcos descreve que Jesus enfrentou uma tempestade muito feroz em meio ao mar da Galileia para alcançar apenas a este homem em sofrimento e libertá-lo, e depois retornar para o ponto em que estava. A falta de diagnóstico correto e a dificuldade da família quando tem um portador de transtorno mental intensifica o sofrimento, aqui na população brasileira, de 3 em cada 100 pessoas que são portadoras de transtornos mentais. É bem verdade que o cérebro humano é o meio que possibilita a compreensão de quem é Deus, e alguns transtornos mentais interferem na capacidade de raciocínio e tomada de decisão, inclusive sobre a fé. No entanto, não tenha dúvida que Deus tem maneiras de sobrepor as dificuldades causadas por esses transtornos. O Senhor tem uma maneira de falar com cada pessoa na sua língua, no seu jeito, no seu nível e na capacidade individual de entendimento. E digo mais, lembre-se de Lázaro. João capítulo 11, estava morto há 4 dias, quando escutou a voz de Jesus e voltou à vida. Não existe ser humano impedido de escutar a voz de Deus, e tudo o que é então necessário é que eu e você sejamos boca de Deus às pessoas. É aqui que entra a minha e a sua missão como igreja. Como o Senhor não está mais fisicamente entre nós, Ele deixou a mim e a você com essa missão de falar do amor de Deus às pessoas. Eu creio que também, através da fé em Jesus Cristo, Deus pode salvar portadores de transtornos mentais. Veja o que diz o livro do profeta Isaías no capítulo 35, verso 8. Haverá ali uma estrada. Essa estrada será chamada de caminho de santidade. Nela não caminharão os impuros, pois ela pertence somente ao povo de Deus. Entretanto, até os loucos que andarem por ela não errarão o caminho, eles não se perderão. Dentre tanto barulho na mente dessas pessoas, elas podem escutar a voz de Deus em meio a tantas outras vozes. Desse modo, eu devo amar missões, porque os perdidos podem se tornar filhos de Deus e andar na companhia dele, recebendo minimamente equilíbrio e calma para suas mentes agitadas. Lembra da história do endemoniado gadareno que contei no início? Jesus não desiste de ninguém, mesmo aqueles que a família e a sociedade já desistiram e viraram as costas para elas. Aquele homem fora de si não sabia quem era Jesus, mas Jesus sabia quem era ele. Jesus conhecia suas aflições e o desejo de sossego e paz que havia na sua alma. Mesmo naquela situação de desgraça, Deus continuava a amá-lo e tinha planos redentores para ele. Todo ser humano mais complicado deles pode ter uma vida transformada por Cristo. Os portadores de transtornos mentais podem receber um tratamento e devem, além do medicamentoso. É aqui que entra também o papel da igreja, no acolhimento, na atenção, na escuta, muitas vezes sofrida, é bem verdade, e no resgate da dignidade humana do portador de transtorno mental. Precisamos, desse modo, do mesmo olhar de Jesus. Ele enxergou o que mais ninguém conseguia ver. Nossa missão deve trazer então esperança, até mesmo aos mais distantes e solitários. Que sejamos obedientes também em orar, em se interessar por portadores de necessidades especiais e também tendo a oportunidade de compartilhar o Evangelho com eles na ação do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe no cumprimento dessa missão.